Há umas semanas atrás, o nosso país, os meios de comunicação social, os comentadores, falaram muito acerca da visita do Papa ao nosso país no mês de agosto, nas Jornadas Mundiais da Juventude. E, como sabem, houve uma grande polémica, e essa polémica ainda existe, acerca do palco, o valor, o preço, tudo isso. A Paula, que iria albergar debaixo de si cerca de 2 mil padres e bispos, portanto, o clero católico. E o país ficou surpreendido com o preço daquilo tudo, dos impostos que nós pagamos todos os meses, que iriam derivar e ser usados nesse empreendimento. Não vamos entrar no campo político, não vamos entrar nessas questões assim, mas eu vou partilhar convosco uma coisa que, quando eu ouvia e ouço falarem acerca disso, eu tenho uma outra preocupação. E ninguém fala acerca disso. Espera-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas venham a essas jornadas. É uma multidão imensa. Raramente se faz um evento a lugar a um acontecimento com tanta gente. E a minha preocupação redobrou quando aqui, há 15 dias atrás, eu ouvi o Papa tinha feito uma visita ao Sudão do Sul, um país africano, em guerra. E ele fez algumas afirmações. Eu não estou aqui com um espírito crítico, não é para mesquinhar, apenas para justificar os meus receios daquilo que vai acontecer em agosto no nosso país. Infelizmente, não tenho expectativas que as coisas sejam diferentes. Se eu permita que sejam, mas eu não tenho. E eu vi coisas da boca dele que me deixaram preocupado. A certa altura, ele disse que Maria, nós temos todo o respeito para com Maria. Ela não foi uma mulher qualquer, foi escolhida para ser a mãe de Cristo, Cristo homem, porque Cristo como Deus não tem princípio de dias, tem pai, mas, como ele disse, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Maria, segundo aquilo que eu penso, se há lugares mais altos no céu, devido ao compromisso que tiveram para com o Senhor, Maria pertence a esse número, mas não é medianeira. A Bíblia diz que há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. E nós sabemos isso. Mas o Papa, no Sudão do Sul, ele fez uma afirmação que me deixou arrepiado, que não é nova, mas eu fiquei preocupado quando ele disse que Maria era a rainha da paz e que entregava aquele país aos cuidados de Maria. E não somente aquele país, mas todo o continente africano. Ele consagrou o continente africano a Maria, dizendo que ela era a rainha da paz. Quando os magos procuraram Jesus, eles perguntaram, onde é que está Jesus, o rei dos judeus? Mas Jesus não somente é o rei dos judeus, mas ele é ele, e mais ninguém. É ele que vai trazer a paz ao mundo. Ele virá como o rei dos reis e o senhor dos senhores. E a Bíblia diz que o seu reino, a paz não terá fim. O governo do mundo, diz o profeta Isaías, está sobre os seus ombros. É ele que virá e vai implantar uma paz que jamais acabará. Ele é o rei da paz. A Bíblia fala-nos acerca de um homem, que não vamos entrar no campo teológico, Melquisedeque, que é uma figura do Senhor Jesus. E acerca desse rei, a Bíblia diz que ele é o rei da paz.
A Bíblia não fala numa rainha da paz, fala num rei da paz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E nós consagramos este país, nós consagramos este continente europeu, nós consagramos o mundo a Jesus. Porque fora dele não há salvação, fora dele não há paz, fora dele não há mudança, fora dele não há transformação. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse: e em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Ele próprio disse, ele fala numa verdade absoluta, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador. E esta mensagem, infelizmente, não vai ser tratada assim. Eu falo nisto para exteriorizar o meu sentimento de tristeza. E também não é somente a tristeza, é uma indignação controlada. É uma indignação controlada. Porque aquela multidão sairá do nosso país no mesmo estado que entrou aqui. Se eles entrarem vazios, com as suas almas vazias, eles vão voltar para os seus países. E já há jovens inscritos nessas jornadas de 200 países. Vai ser algo impactante. Mas a questão é que não vai trazer, infelizmente, salvação de alma. E isto responsabiliza-nos também para o compromisso que nós devemos de ter com a proclamação desta verdade, deste Evangelho, que é chamado também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque está concentrado, está direcionado para a pessoa, para a obra que Jesus realizou. E Ele está vivo, vivendo sempre para interceder por nós. Ele é o único advogado entre Deus e as nossas faltas, perante o acusador, Satanás, que é chamado o acusador. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar e nós pecamos, nós temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus Cristo. E este Evangelho que nós vamos continuar a pregar é em Cristo, é por Ele e para Ele que nós estamos aqui. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E um dia Ele voltará à terra. E Ele vai dizer, Ele vai apontar para as riquezas do mundo e vai dizer: são minhas. Ele vai apontar para os mares e vai dizer: são meus. Ele vai apontar para os céus e vai dizer: são os meus céus. Tudo é dele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia diz que nós iremos herdar todas as coisas com Ele. Mais ainda, nós muitas vezes concentramos-nos a pensar que nós iremos herdar coisas. E vamos herdar. E a Bíblia diz: tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus, tudo é nosso porque tudo é de Cristo. E nós vamos herdar tudo juntamente com Ele. Mas o seu povo, a sua igreja, não somente nós somos herdeiros, mas somos a própria herança de Deus. E Ele também vai herdar. E o que é que Ele vai herdar? Ele vai herdar a sua igreja. Ele vai dizer: eis-me aqui, ó Pai, a mim e aos filhos que Tu me deste. Amém? Nós somos a herança de Deus. Nós temos uma herança guardada nos céus para nós. Mas Deus também tem uma herança. E a sua herança é a sua igreja. A sua herança somos nós próprios. Por isso é que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele diz assim aos pastores: apacentai o rebanho de Deus, a herança de Deus, apacentai a herança de Deus, servindo de exemplo ao rebanho. O povo de Deus é a herança de Deus, é em Cristo, é por causa dele que nós temos esta ousadia, temos esta certeza de pecados perdoados. Não é de outra forma. Eu tenho aqui um estudo que vou apenas quase que citar, apenas no capítulo 1 do livro da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós lemos no capítulo 3, melhor, no capítulo 1, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas aonde? Com quem? Essas bênçãos estão em quem? Em Cristo. Não é de outra forma, não é outro veículo, não é de outra maneira. As nossas bênçãos, toda a espécie de bênçãos, elas são nossas. São nossas porque nós merecemos. São nossas por causa da religião, por outra entidade espiritual qualquer. Outro nome dado entre os homens. Não. As bênçãos têm uma fonte, têm uma proveniência. Essa proveniência é o Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós somos abençoados. É por Cristo que nós somos abençoados. A igreja é um povo abençoado em Cristo. Há pessoas que não sentam a uma mesa se lá estiverem 13 pessoas. Sabem porquê? Porque pensam assim, um deles é Judas Iscariotes. E então não se sentam à mesa com 13 pessoas. Há pessoas que vão de carro, um gato preto atravessa e eles param, fazem inversão de marcha porque não vão passar por onde o gato preto passou. No dia 31 de dezembro, à meia-noite, comem 12 passas para que sejam abençoados. A bênção vem daí. Em criança fui a Santiago de Compostela e toquei lá numa imagem porque diziam que aquele que tocasse era salvo. E eu estiquei-me, era uma criança, mas eu estiquei-me para tocar no santo. Mas nós somos um povo abençoado não é por causa disso, nada disso. Nós somos um povo abençoado por causa do Senhor Jesus. Abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, por causa do Senhor Jesus. Um dia, houve um profeta que foi pago, convidado e pago a peso de ouro para amaldiçoar o povo de Deus. E ele tentou e fracassou. E ele chegou a uma conclusão: eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Amém? Maus olhados. Feitiçarias. Quem é que pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Mas a bênção vem do Senhor Jesus. Superstições, amuletos, coisas do género, isso vale menos do que nada. Essas crendices não valem nada. Não protegem de nada. Eu estou a escutar uma criança, um bebezinho, ele está coberto de medalhas. Coberto, isto é, umas medalhas. E eu estou a escutar e orar ao Senhor, onde ele venha a conhecer Jesus. E não imputes estes pecados aos pais. O versículo 7 diz-nos outra coisa. No qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é tocarmos numa estátua, seja ela qual for, ou como há ali uma capela no norte, tem um pórtico, e aqueles que passarem debaixo do pórtico, os pecados também são perdoados. Nada disso. Isso é tudo mentira. Nós somos remidos, somos libertos da culpa e da penalidade e do castigo do pecado, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, no qual nós temos a remissão dos pecados segundo a sua graça. É por Cristo Jesus que nós somos salvos. Amém. Reparem no contraste desta mensagem com a mensagem que eu atrás fiz referência. O versículo 5 diz que nós somos adotados na família de Deus. Em que moldes? Vamos ler. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Amém. Um pouco mais à frente o apóstolo Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadão significa ser da mesma pátria. Somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. De onde vem esta filiação? O versículo disse-nos.
O versículo diz-nos que somos adotados na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Como é possível lerem a mesma Bíblia e, em vez de lerem por meio de Jesus Cristo, dizer que é por um outro meio qualquer? Não é verdade? E sempre que eu tenho a oportunidade, eu confronto. É por meio do Senhor Jesus. Este evangelho pregado àquela multidão durante 10 minutos fazia a diferença, uma diferença tremenda em relação a todo o resto daquilo que vai ser falado naqueles palcos, naqueles altares. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E vocês perguntam, como é que isso acontece? Isto acontece da seguinte forma, lemos no versículo 13. Nós esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós, os que esperamos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo. Somos templo de Deus por meio do Espírito Santo. E isso vem de onde? Aqueles que esperaram em Cristo. Não noutra situação qualquer. É para aqueles que esperaram em Cristo, que confiaram nele, que foram comprados através do seu sangue. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Fomos selados por causa do Senhor Jesus. E o capítulo 1 dava-nos espaço para nós continuarmos nesta senda. Mas eu não vos quero demorar mais. E quero que vocês retenham isto. E que isto possa ter contribuído para que possam separar o trigo do joio. Isto é trigo. E tudo o que não seja isto é joio. E a Bíblia diz que o joio um dia vai ser colhido e vai ser queimado no fogo. Isto é, não vai permanecer. E nós vamos permanecer porque estamos em Cristo. A nossa mensagem vai permanecer por toda a eternidade, porque estamos em Cristo. E porque o Senhor Jesus é o centro da nossa mensagem, é o centro do nosso Evangelho, é o centro da nossa pregação, é lá que está o nosso coração, é lá que está a nossa alma confiada em Cristo Jesus. Os magos, com muito menos ensino, conseguiram ver uma coisa que em pleno século XXI, os teólogos que andam por aí ainda não viram. Tão simples. Só mais este pormenor. Tão simples. Foram a Belém, ao lugar onde a estrela tinha pousado, entraram naquele curral onde Jesus tinha nascido. Quem é que estava lá? José, Maria e o menino, certo? Eles levaram os seus presentes, ouro, incenso e mirra, e a Bíblia diz, ofereceram ao menino e o adoraram. Eles adoraram o menino. O rei, adoraram o menino. Menino que agora está sentado à mão direita do Pai, tendo consumado a obra que ele veio a realizar. Esse menino agora é o Rei da paz. É o Senhor. É aquele que nos comprou, aquele que nos redimiu, aquele que virá e vai impor o seu reino da paz no mundo. É esse. E é esse que nós adoramos. É a esse que nós prestamos o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao menino, agora ao homem. Com pouco ensino, sem terem o acesso ao conhecimento que nós hoje temos,
discernimento espiritual, foram e adoraram o menino. Outros adoram Maria, adoram José e esquecem-se do menino, agora homem. Nós adoramos quem os magos adoraram. Nós adoramos aquele a quem o Pai aponta para nós adorarmos. Nós fazemos aquilo que alguns, mesmo sendo criticados, caíram aos pés do Senhor Jesus e o adoraram. E ele não rejeitou essa adoração. O apóstolo João, quando ele subiu ao céu para ter aquela visão, ele viu lá um anjo e confuso, e ele adorou o anjo, e ele disse: a mim não, a adoração é apenas para Jesus. A adoração é apenas para Ele. Só a Ele nós adoramos. Só a Ele nós adoramos. Só a Ele nós prestamos culto. Só ao Senhor é que nós prestamos culto. Só a Ele nós prestamos culto. Não sei se voltaremos a falar deste tema ou não. Se calhar naquela altura, se calhar nós vamos voltar a falar acerca disto. Eu vou ser um espectador atento. E com certeza que não faltarão oportunidades para eu confrontar, entre aspas, algumas pessoas dos meus relacionamentos. Estejam atentos, mas que vós tenhais conhecimento suficiente para dizer: é joio, é joio, é joio. Porque o trigo é esta mensagem que está na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.